Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 1, que diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Bom, queridos, estamos iniciando um trecho muito importante do Evangelho de João, de todo o Novo Testamento, de todas as Escrituras, que é o discurso de despedida de Jesus, que compreendem desde o verso 14 até o verso 18. Alguns teólogos apontam como esses 4 versos como os versos principais da Bíblia. E realmente são versos de grande importância. Por quê? Porque Jesus está para partir, estamos em Jerusalém, estamos na tarde anterior à crucificação. Então Jesus vai aqui ao longo desses 4 capítulos fazer um discurso, um longo discurso, dizendo as coisas mais importantes. É claro que ele já iniciou falando um pouco no capítulo 13, como nós vimos, mas a partir aqui do verso 14 ele vai falar coisas de importância fundamental, vai resumir todo o Evangelho, vai trazer pontos da máxima importância, como nós veremos. Bom, Jesus inicia num verso muito lindo e muito conhecido: não se perturbe o coração de vocês. Olha, queridos, veja o contexto que estamos aqui. Jesus havia dito aos discípulos que ele precisaria ir, e onde ele iria, os discípulos não poderiam segui-lo agora. Em versos anteriores, Jesus havia deixado claro que ele ia para Jerusalém para ser morto. Os líderes religiosos o matariam, Jesus já havia afirmado isso várias vezes. E nessa última ceia, Jesus tinha deixado bem claro que estava partindo. Então os discípulos aqui, quando ouvem essa frase, estavam tristes, queridos, estavam arrasados, porque eles haviam investido 3 anos e meio da vida deles para chegar no fim e ter uma grande celebração, uma grande vitória, uma grande conquista, e Jesus diz para eles: acabou tudo, entre aspas, né? Porque não é isso que Jesus dizia, mas era o que eles estavam entendendo, que acabou tudo, que Jesus morreria, que todos os planos que eles tinham, todos os projetos, Israel seria liberto do Império Romano, um sentaria ao lado direito, outro ao lado esquerdo de Jesus, dominariam, seriam chefes do país, etc. Tudo isso estava para acabar. Jesus diz: olha, eu vou embora, eu vou ser morto, acabou tudo. Então os discípulos estavam tristes, queridos, porque passariam por uma situação de tragédia, o líder deles seria morto. Então o que Jesus está ensinando aqui não é aquela fé superficial, aquela fé bobinha, utópica, ilusória, enganosa e mentirosa que muitos ensinam. Que é uma fé que não, tudo vai dar certo, você vai viver num mar de rosas, sua vida vai ser só colorida. Jesus diz: não, eu vou morrer. Todos os seus sonhos, tudo que vocês planejavam vai cair por terra. Vai haver uma grande tragédia, vai haver uma morte, vai haver perseguição. Então Jesus está ensinando aqui, não é essa fé superficial e tola, não, Jesus está dizendo, ensinando a confiar apesar de. Vocês devem crer em Deus e em mim, apesar das coisas que virão. Vocês não devem se perturbar apesar das coisas que virão. Não se perturbe, porque tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Creiam, porque, olha, não vai acontecer nunca mal nenhum. Não, Jesus está dizendo: neste mundo tereis aflições, eu vou morrer, vai haver perseguição, vai haver conflito, vai haver desafios, vai haver tragédias, vai acontecer coisas. Mas confiem, creiam, apesar disso. Apesar disso. Então a confiança poderia continuar e deveria continuar. Nós temos que aprender a descansar em Deus, não apenas quando a situação está calma, mas principalmente quando a situação estiver adversa. Principalmente, porque é aí que nós precisamos dele. Eu nunca entendi, querido, sinceramente eu nunca entendi. Quando vem a situação turbulenta, a catástrofe, a coisa difícil, aí as pessoas fogem, abandonam Deus.
no momento que elas mais precisavam da força, da ajuda, da proteção, do carinho de Deus, é o momento que elas abandonam. Ah, esse é o momento que você precisa de força, que você precisa exercer a fé. Você exerce a fé principalmente no momento adverso. E Jesus está dizendo, tenha plena confiança, apesar dessas circunstâncias adversas. Então não é que nada de ruim acontecerá. Acontecerá. Pessoas morrem. Assim como Jesus aqui, pessoas morrem. Há perseguição, há dificuldades, há problemas. Mas nós temos que saber que há ressurreição após essas tragédias. A vida vai continuar, vai prosseguir apesar dessas tragédias. Há continuidade, há esperança para continuar. Porque as pessoas são muito apocalípticas. Aconteceu uma tragédia, aconteceu de acabou minha vida, agora se foi, agora não. Prossegue, a vida continua. Creia, continue caminhando, se levante, tome o teu leito, ande. Vá em frente, meu irmão. Como? Mas eu não tenho vontade, eu me sinto... Não, você vai pela fé. É crendo, é crendo. O Evangelho, as Escrituras sempre nos ensinam. O justo viverá como? Pela fé. Não é pelo sentimento, não é por efusões de alegrias simples, não. É pela fé. É confiando em Deus que você prossegue. É assim que você vence. Perseverando. É continuando. E aqui Jesus aponta também a diferença das pessoas com visão de eternidade. Quando todos estão inquietos, o verdadeiro discípulo de Cristo, porque ele olha não apenas aqui para o plano terrestre, apenas para o mundo, não, ele tem uma visão do mundo espiritual, tem uma visão da eternidade. Ele se lembra de Deus, se lembra que há uma eternidade de glória. Então, quando todos estão inquietos, ele ainda busca se manter confiante. Então, querido, diante das dificuldades da vida, dos momentos de quase luto, Jesus que está dando uma despedida, é um momento quase fúnebre para os discípulos. Jesus diz, mantenha sua mente calma, tranquila. O desespero, a angústia, a desconfiança, nada disso vai lhe aproveitar em nada. Isso não ajuda, só atrapalha. Lembre-se que se tudo desandar, o céu jamais desandará. Se tudo der errado, no céu continua tudo dando certo. Aguarde, espere que haverá ressurreição. Então, remédio para a paz de coração é creia. Creia. Jesus sabia aqui também as consequências dos erros dos discípulos, porque eles abandonariam Jesus, negariam Jesus, etc. Como Jesus já havia anunciado, que até Pedro o negaria 3 vezes. Então, quando o ser humano falha, assim, o que acontece? O ser humano começa a se culpar. A culpa foi minha, por isso que aconteceu isso, essa tragédia, essa dificuldade, essa separação, essa briga, essa confusão, é culpa minha. Sim, queridos, muitas vezes nós temos participação naquilo. Temos, sim, as nossas responsabilidades. Mas Jesus vem e diz, calma, calma. Se tranquilize, não fique se culpando, porque isso não adianta. Você tem que fazer, se arrepender, se corrigir e buscar uma nova vida, buscar fazer o melhor daqui por diante. Então Jesus fala para os discípulos que ele sabia que eles se sentiriam terríveis. Então Jesus diz, não se perturbe o seu coração. Creia, confie, vai adiante, faça melhor da próxima vez. Então Jesus, diante da sua própria morte, procura acalmar os seus discípulos. Deus está sempre procurando nos confortar, porque a culpa, o peso esmagador, isso não resolve. O que resolve é continuar e fazendo melhor da próxima vez. Agora imagine, queridos, a quantidade de pessoas, os milhões de pessoas que na história humana, ao ler esse verso, se acalmaram. Porque é o próprio Deus dizendo, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então essa é a mensagem do Evangelho. Não temas, não se perturbe. Creia, continue, prossiga.
Tenha fé, o justo viverá pela fé. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.